Olá, que a paz esteja com você. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais fascinantes e complexas da Bíblia. A vida de Sansão, narrada no livro de Juízes. Muitos conhecem Sansão por sua força sobre-humana, capaz de derrotar 1000 homens com uma queixada de jumento e derrubar um templo com as próprias mãos. Mas a história de Sansão é muito mais do que uma saga de super-herói. É uma jornada profunda sobre propósito, fraqueza, arrependimento e, acima de tudo, a infinita graça de Deus. A história dele nos ensina que Deus pode usar até mesmo nossas falhas para cumprir seus planos. E hoje vamos extrair 5 lições poderosas da vida de Sansão que podem transformar a nossa própria caminhada. Fique comigo até o final, porque a última lição e a oração que faremos juntos podem ser exatamente o que seu coração precisa ouvir. Vamos para a primeira lição. Seus dons e talentos vêm de Deus e têm um propósito. Sansão foi escolhido por Deus desde antes de nascer. Ele era um nazireu, consagrado para uma missão específica: começar a libertar Israel do domínio dos filisteus. Sua força extraordinária não era para exibição pessoal, mas uma ferramenta divina para um propósito maior. Assim como Sansão, cada um de nós recebeu dons e talentos únicos de Deus. Talvez você tenha um dom para música, ou para ensinar algo, ou para ouvir as pessoas, etc. Não importa qual seja o seu talento, ele não é um acidente. Deus te deu essa habilidade com um propósito. A pergunta que devemos nos fazer é: estamos usando nossos dons para a glória de Deus e para o bem dos outros? Ou estamos desperdiçando esse potencial em busca de reconhecimento próprio? Pense nisso. Seu dom é uma ferramenta divina nas suas mãos. A segunda lição é um alerta poderoso. Cuidado com as companhias e as paixões que te afastam de Deus. A grande fraqueza de Sansão não estava em seu corpo, mas em seu coração. Ele se deixou levar repetidamente por paixões e relacionamentos que o desviavam de seu propósito. Sua relação com Dalila é o exemplo mais trágico. Ele se apaixonou por alguém que claramente não compartilhava de sua fé nem de seus valores. E essa paixão o levou à ruína. Ele brincou com o pecado, ignorou os sinais de perigo e, pouco a pouco, foi entregando os segredos de sua consagração. Quantas vezes nós também fazemos isso? Ignoramos a voz do Espírito Santo. Mantemos amizades que nos puxam para baixo, ou alimentamos hábitos que sabemos que nos afastam de Deus. A história de Sansão nos ensina que comprometer nossos princípios por causa de uma paixão passageira ou da aceitação dos outros sempre nos custará caro. A verdadeira força está em escolher companhias e amores que nos aproximem de Deus, e não que nos afastem dele. Isso nos leva diretamente à terceira lição. A desobediência gradual leva à perda da presença de Deus. Sansão não perdeu sua força de uma vez. Foi um processo. Ele quebrou seus votos de nazireu um a um, tocou em um corpo morto, participou de festas com bebida e, por fim, revelou o segredo de seu cabelo, o símbolo visível de sua consagração. O versículo mais triste de sua história está em Juízes 16 e 20. Quando Dalila o acorda e ele pensa que se livraria como das outras vezes, mas não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Que frase terrível! Ele estava tão acostumado a brincar com o perigo que nem percebeu quando a presença de Deus se foi. Isso é um alerta para nós. O pecado raramente nos domina da noite para o dia. Ele começa com pequenas concessões, pequenas desobediências. Um não tem problema aqui, um só dessa vez ali. E quando menos esperamos, nos encontramos totalmente baços, fracos e distantes de Deus, sem nem saber como chegamos lá. Vigiar e orar não são sugestões, são necessidades para mantermos a presença de Deus em nossa vida. Mas aqui a história começa a virar. A quarta lição é uma das mais belas. Nunca é tarde demais para se arrepender e clamar a Deus após ser capturado. Cego e humilhado, transformado em um escravo que movia um moinho, Sansão teve tempo para refletir. Longe do poder, da fama e das paixões, ele se encontrou com sua própria miséria. E naquele lugar de escuridão e desespero, algo começou a mudar. Seu cabelo, o sinal de sua aliança, começou a crescer novamente. Isso simboliza que a aliança de Deus conosco não é quebrada para sempre por nossos erros. No fundo do poço, humilhado diante de seus inimigos, Sansão fez sua última oração. Ele não pediu para viver, mas clamou a Deus por uma última chance de cumprir seu propósito. Ele se arrependeu. Isso nos mostra que não importa o quão baixo você tenha caído, não importa o tamanho do seu erro. O fundo do poço pode ser o lugar onde você finalmente olha para cima e encontra a graça de Deus esperando por você. O arrependimento sincero abre as portas para a restauração. E finalmente, a quinta e mais importante lição.
O plano de Deus se cumprirá mesmo através de nossas falhas. A vida de Sansão foi cheia de erros, desobediência e escolhas terríveis. Ele não foi um herói perfeito, mas no final, em seu último ato de sacrifício, ele cumpriu a missão para a qual nasceu. A Bíblia diz que ele matou mais filisteus em sua morte do que durante toda a sua vida. Isso é um testemunho incrível da soberania e da graça de Deus. Deus não desistiu de Sansão, e ele também não desiste de você. Nossas falhas não podem anular o propósito de Deus. Ele é especialista em usar pessoas imperfeitas, quebradas e arrependidas para realizar seus grandes feitos. Sua história não termina em seu erro, mas na redenção que Deus oferece. Se você se sente como Sansão, fraco e derrotado, saiba que Deus pode transformar sua maior fraqueza em seu maior testemunho. Sua história de redenção pode começar hoje. A jornada de Sansão nos ensina sobre a força que vem de Deus, os perigos do coração, a tragédia da desobediência, o poder do arrependimento e a fidelidade inabalável de Deus. Que possamos aprender com seus acertos e principalmente com seus erros. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir sobre a graça e o perdão de Deus. Deixe seu comentário dizendo qual dessas lições mais falou com você. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder nossas próximas reflexões. Agora quero te convidar a fechar seus olhos por um momento e orar comigo. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, nós te agradecemos pela história de Sansão, que nos ensina tanto sobre nossa própria fragilidade e sobre a tua infinita graça. Pai, perdoa-nos pelas vezes em que, como Sansão, confiamos em nossa própria força e nos afastamos do teu propósito. Perdoa-nos pelas paixões que nos desviaram e pelas pequenas desobediências que nos enfraqueceram. Senhor, se estamos em um lugar de escuridão, cegos e humilhados por nossos erros, clamamos a ti, como Sansão clamou. Lembra-te de nós, ó Deus. Restaura nossa força não para a nossa glória, mas para cumprir o teu propósito em nossa vida. Que a nossa história, mesmo com nossas falhas, seja um testemunho do teu poder de perdoar e restaurar. Nós nos entregamos a ti, em nome de Jesus. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja com você. Obrigado por assistir e até a próxima.